Olha só, galerinha, Lucas Palma na área aqui de novo para a gente poder falar hoje sobre trunk e VLANs. O que é isso? Por que a gente precisa implementar trunk e VLANs dentro do nosso ambiente? Como que a gente trabalha com trunk e VLANs? Por que isso ajuda a performance de uma infraestrutura de redes? E por que, indiferente se a sua rede ela é on-premises, ou seja, você tem ali localmente um data center, ou se ela é na nuvem, na cloud, você vai sim precisar trabalhar com VLANs. E VLANs, ela veio para ficar, porque se a gente pensa em qualquer solução mais nova ou usando já nesse nosso mundo de SDN hoje, você também vai usar VLANs. Só que a gente vai aproveitar de um outro serviço que é chamado de VXLANs, que traz um pouquinho mais da complexidade, porque a gente construindo túneis Layer 2 em cima de uma infraestrutura Layer 3. Oh my God, confuso. Sim, mas fica tranquilo porque eu estou com o Papito aqui, Lucas Palma, e eu vou te ajudar a você se desenvolver. Se você não me conhece ainda, sou o Lucas Palma, CCIE. Estou aqui para ajudar a sua trajetória, você se desenvolver como especialista em infraestrutura. Aqui nesse canal tem vários vídeos que vai poder ajudar a sua carreira e links importantes na descrição para você poder se tornar um aluno do Hackman Pro, que é o nosso ecossistema que forma profissionais em redes, cloud e cibersegurança. Tamo junto, bora cair aqui para o nosso conteúdo, entender VLANs e também entender um pouco mais de tronco. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é qual que é o comportamento de um switch no nosso ambiente quando nós estamos trocando informações. Quando você gera um tráfego, pensa aqui que você está no PC1 querendo falar com o PC5 ou com o PC6, com qualquer equipamento dessa rede, seja o PC4, seja o PC7, seja o 5, seja o 6, você manda essa comunicação, esse quadro, né, para o nosso switch. O switch faz o que com essa informação? O switch olha, ele consulta a sua tabela de endereço MAC, a sua MAC Address Table, né, a sua tabela CAN, e dentro dessa tabela ele vai ver porta e o que mais? Ele vai ver MAC. Então eu quero saber aonde está esse MAC de destino, onde está o MAC de destino, para eu poder mandar essa informação. Em que porta ele se encontra, eu mando isso para frente. Se esse cara estiver aqui do outro lado, no segundo switch, ele vai simplesmente entender que ele tem que mandar para a interface 1/0. Quando chegar no switch 2, o switch 2 vai olhar também essa tabela de MAC e porta e vai entender aonde que se encontra o equipamento e vai soltar na interface correta. Até aqui, sem novidade, esse é o comportamento tradicional de um switch que nós temos no nosso ambiente. Só que nós temos aqui ainda um cenário onde, nesse modelo que nós desenhamos, vamos pensar que cada equipamento desse representa 300 equipamentos diferentes. Então a gente tem 300, aqui a gente já somou para 600, aqui a gente já somou para 1.200 e aqui nós já somamos para 2.400 equipamentos. Se todo mundo tivesse trabalhando no mesmo domínio de broadcast, ou seja, qualquer informação que o PC1 mandasse, ele tivesse direcionando essa informação para todos, isso é uma informação em broadcast, os 2.400 usuários teriam que processar a informação, porque o switch não faz um controle de broadcast. Ele não faz isso, ele não define lá e fala, ó, o broadcast morre aqui. Não. Então a gente tem que montar um ambiente de uma maneira mais inteligente. Aqui a gente também teria um problema grande, porque eu teria 2.400 pessoas pertencendo à mesma rede. É isso mesmo, porque eles fazem parte do mesmo domínio broadcast. Consequentemente, eu teria que ter esses caras na mesma rede. E a gente pode resolver isso. Como que a gente resolve esse problema? Olha só, a gente resolve esse problema olhando para camada 2, que é a camada do switch, onde Layer 2, né, Layer é camada. Olhando para a camada do switch, a gente estaria pensando simplesmente em segmentar melhor essas 2.400 pessoas em segmentos reduzidos para que a gente consiga controlar essa informação. E a gente consegue fazer isso de várias maneiras. Conseguiria colocar um roteador aqui no meio e falar, ó, agora aqui um lado é o lado A e aqui é o lado B, porque o roteador ele é um equipamento de camada 3, então ele faz um controle de broadcast, só que isso custa caro, né? Você vai colocar outro equipamento só para fazer isso? Pô, você não veio nas aulas aqui para você aprender que dá para fazer isso sem precisar do equipamento? Então o que a gente faz se a gente não precisa do equipamento? A gente usa uma tecnologia, que é a Virtual Local Area Network. Então virtual, VLAN, a bandida, VLAN,
entendeu? VLAN, a bandidona. Então você vai pegar a VLAN, a bandida, e essa VLAN, ela vai fazer o seguinte. Quando você olha o envio de uma informação dentro de uma rede, essa informação ela tem vários campos. Ela tem um campo de origem, ela tem um campo de destino, ela tem um campo de origem IP, destino IP, ela tem um campo de origem MAC, ela tem um campo de destino MAC. Só que ela tem várias outras coisas aqui, ela tem inclusive os dados que você vai mandar, certo? Isso você olhando lá dentro, abriu, viu, né? Você olhando lá dentro. O que ela faz? Ela vem aqui dentro, ela bota aqui, ela bota aqui um campo dentro do frame. Isso aqui é um frame que é chamado de Ethernet, tá? Ela vai lá dentro do Ethernet e ela pega ali e fala assim, o cara que inventou isso, ele fala assim, vamos pegar um pedaço desse negócio Ethernet e vamos colocar aqui, uma informação. Que informação é essa? Cara, eu poderia colocar qualquer coisa, mas como o equipamento só entende 0 e 1, a gente vai colocar, vamos pintar uma cor. Em vez de pintar uma cor, vamos colocar um número. Então, que número que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, cara, todo mundo que está ali, no azulzinho, a gente vai falar que eles são da VLAN 10. E todo mundo que está na VLAN, no rosinha, a gente vai falar que eles são da VLAN 20. Beleza, é uma maneira da gente identificar que esses caras pertencem a essa segmentação. E esse negócio que o cara criou, ele chama, é um protocolo, tá? Que é o famoso 802.1q. Por que esse 802.1q? O 802.1q é o protocolo que define a estrutura de um órgão chamado I3E, que define como que vai se comportar essa marcação de VLAN. Essa marcação do 10, do 20, como que isso vai se comportar dentro do quadro. Porque na hora que eu mando uma informação de um lado para o outro, eu quero ver isso marcado. Só que percebe que aqui eu tenho uma porta, que é essa daqui, Ethernet 0, e aqui eu tenho a Ethernet 3. Esses caras estão conectados entre si. Aqui eu só tenho a VLAN 10. Só que eu tenho esse tubo aqui, essa 1/0 e a 1/0 dos dois lados dos dois switches, que eu tenho as duas VLANs, a VLAN 10 e a VLAN 20 passando por todos os lados. O que a gente faz? A gente começa a criar inteligência no equipamento. As portas que estão conectadas a uma única VLAN, eu vou chamar essa porta de acesso. E as portas que estiverem conectadas a múltiplas VLANs, eu vou chamar essa porta de tronco. Porque nessa porta aqui eu preciso passar mais de uma VLAN. Eu preciso passar múltiplas VLANs. Então ela vai ser um tronco, um bagulhão grosso, robusto, sabe? Bonito. Pá! É o tronco. Então você vai ter lá o tronco, né? Então, esse tronco aqui, é o cara que vai passar múltiplas VLANs, beleza? E o acesso é o cara que vai passar uma VLAN só. Faz sentido até aqui? Então, a gente tem esses dois comportamentos. Tudo isso está escrito dentro desse protocolo, 802.1q. E olha só que interessante, cara. Se você não tem nenhuma VLAN configurada, você já tem uma VLAN configurada. Mentira! É verdade, garotinho. Sabe por quê? Porque se você não tem nenhuma VLAN configurada, todos eles já estão criados ou as portas já estão ativas na mesma VLAN, que é a VLAN padrão que vem aqui, que é a VLAN 1. A VLAN 1 já está autoconfigurada em todos eles e eu posso te provar. Se a gente entrar aqui no switch, vou entrar aqui no switch 1, vou abrir esse cara, abrir ele, né? Na hora que eu abrir esse cara, eu vou entrar nele aqui, e vou dar um show VLAN, opa, digita direito, né, Lucas Palmar? Show VLAN brief, né? Na hora que eu dei o show VLAN brief, tá vendo que todas as portas fazem parte da VLAN 1 e eu acabei de ligar esse equipamento, não tem configuração nenhuma aqui dentro. Se a gente fizer o seguinte, eu venho aqui no PC3, tudo que é ímpar vai ser da VLAN 10, tá? Então PC3, eu vou dar um IP, vamos ver como é que dá IP nesse cara aqui que eu não lembro. Aqui, beleza, IP, e vou botar o nosso IP, IP 10.10.10.10,
máscara 255, 255, 255.0, beleza? Configurei aqui o IP, mas vai ser .3, tá? O final dele. Então, esse é o IP desse cara. Beleza? Configurei o IP, 10.10.10.3. Vou do outro lado, no PC4, que está vizinho dele, e vou configurar o IP 20.20.4 e a máscara 255.255.0. Esses caras aqui vão conseguir pingar entre si. Se eu vim aqui ó, e der o ping para o 20.20.20.4, esse nosso PC3 tentando chegar no PC4, não vai chegar. É claro que esses caras não vão se pingar. Por quê? Porque a gente já definiu aqui na configuração que eles pertencem a redes diferentes simplesmente por essa configuração aqui, ó. Na hora que eu falei que a máscara é uma para um lado e a máscara é outra para o outro. Beleza? Então isso já não funcionaria, mesmo eles estando na VLAN 1. Não tem ninguém para rotear. Eu nem defini um gateway aqui também para rotear entre as redes distintas. Mas vamos lá. Se eu venho agora no PC7, que está do outro lado, e eu configuro ele na 10, IP, na 10.10.10.7 e a máscara 255.0, ó, e eu tento agora do PC7 pingar o PC3, que está na VLAN 1 e pertence à mesma rede, agora sim o ping funciona. Show de bola, estou chegando do outro lado, beleza? Porque está todo mundo na mesma VLAN, na VLAN 1. Se eu viesse aqui, mesmo no PC8, que deveria ser da VLAN 20, e eu colocasse o IP dele, de alguém da VLAN 10, pelo fato da gente não ter as VLANs configuradas ainda, estar todo mundo na VLAN 1, também funcionaria. Então eu poderia colocar o 10.10.8, 255.255.0, e se eu tentasse aqui ó, do PC 3 pingar ele, ou PC3 não, PC8, vamos tentar aqui do PC4. Tá? Do PC4, PC8, vamos tentar do PC7 então pingar ele, ó, PC7 que deveria estar em outra VLAN, só que a gente colocou o mesmo IP, tá? Show IP, beleza, vou tentar então dar o ping pro 10.10.10.8, ele vai conseguir pingar, simplesmente porque todos eles estão na VLAN 1 e eu configurei na mesma rede. O que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui o 8 para ele estar no IP da VLAN que nós queremos, que é o 20.20.20.8, 255.255.0. E aí vamos começar agora a trabalhar em cima das VLANs, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, tanto no switch 1 quanto no switch 2, é onde nós vamos aplicar as nossas configurações iniciais, tá? Então vou pegar aqui o switch 2 e o switch 1, deixar um do lado do outro e vamos trabalhar nesses caras. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui para a gente poder ver a topologia. Esse aqui então é o nosso switch 2. E o nosso switch 1, eu vou deixar ele aqui do lado. Vai dar certo? Vai dar certo, claro que vai dar certo. Aqui, ó. Vamos deixar ele assim. Beleza, então agora a gente tem o switch 1 e o switch 2 para nós fazermos as configurações, tá? Então vamos começar pelo switch 1. Primeira coisa que eu vou fazer no switch 1, ou melhor, antes de eu entrar nessa configuração, vamos olhar isso daqui por trás das cortinas, né? Nós fizemos então um ping, certo? Do PC 7, 3, 8, entre eles. E nós vamos olhar isso no background, como que está funcionando esse tráfego. Para isso, eu vou pegar essa porta, a 1/0 do switch 1, e eu vou abrir no Wireshark. No Wireshark é simplesmente uma maneira da gente conseguir visualizar como se você fosse entrar dentro do cabo ali, puf, colocasse a lupa e visse a coisa acontecendo. Então vamos olhar lá no Wireshark. Eu vou pegar aqui ó, o switch 1, vou capturar a porta 1/0 e vou soltar esse ping de novo entre PC3 e PC7 e entre PC4 e PC8. O PC3 já pingando aqui ó, o PC7 no 20. É o 20 ele? Não, é o 10, né? O PC7 é o 10. 10.10.10.7. Pinguei. Vamos analisar esse cara aqui primeiro, ó. O tráfego passou pela interface 1.0 do nosso PC, certo? Só que, percebe o seguinte, a gente está analisando aqui um tráfego de origem
para esse destino. Um ICMP, esse é o tamanho do comprimento, o echo, ping, request, pá, fui lá e consegui pingar. Percebe que aqui, ó, em camada 2, nós não temos nenhuma informação relacionada à segmentação de camada 2. A gente não tem nada de VLAN aqui. Por quê? Por mais que esses caras já estão configurados na VLAN 1, a VLAN 1, ao mesmo tempo que ela é a VLAN default, ela também é a VLAN nativa. Ai, 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 ai. Calma. Por ser a VLAN nativa, qual que é o comportamento do switch quando ele tem uma VLAN nativa? Ao sair esse tráfego de uma interface da VLAN nativa, ele vai remover a VLAN. Então, na hora que o switch 1 ele joga esse tráfego dentro daquela interface que vai para o switch 2, ele remove a VLAN. Ele manda sem VLAN. Quando chega no switch 2, ele vai falar, o que chegou aí sem VLAN? Boto a VLAN 1. Eu sei que eu tenho que tratar isso dentro da VLAN 1. Eu sei que eu tenho que jogar isso para dentro da VLAN 1. Porque é a VLAN nativa. Só que, se a gente não tivesse analisado a VLAN 1, como a VLAN default, que também é a VLAN nativa, por isso ela gera esse comportamento, nós iríamos ver exatamente isso. Que não tem nenhuma VLAN marcada no tráfego que está saindo daquela interface. Só que quando nós fizermos uma mudança onde o tráfego que sair do PC3 para o PC7 ele tiver sim uma VLAN marcada, aí nós vamos tirar esse comportamento de VLAN nativa e nós queremos ver dentro do quadro Ethernet a nossa VLAN específica. Bora ver isso acontecendo e a gente faz a comparação aqui em 1 minuto. Olha só, primeira coisa que eu vou fazer então, a nível de configurações, nós vamos olhar para isso aqui, ó. Vamos pegar o nosso switch 1, vamos pegar o nosso switch 2 e vamos começar a estabelecer as VLANs. Então no switch 1 eu vou configurar no modo global, configure terminal, eu vou criar, quem tiver alguma dúvida sobre as configurações do equipamento ou comandos básicos, tem uma aula aqui no canal que eu mostro os comandos básicos, tá? Aqui a gente quer falar de VLAN em tronco. Aqui eu vou criar já a VLAN de número 10, eu vou dar um nome para ela. A VLAN de número 10 ela vai ser chamada de comercial, o time comercial aqui dessa empresa. E depois eu vou criar a VLAN de número 20, e na VLAN de número 20 eu vou dar um nome também, e o nome dela vai ser operação. O pessoal da operação e o pessoal do comercial. Agora eu quero entrar nas interfaces do switch 1. Então no switch 1 eu vou entrar na interface Ethernet 0/3 e vou falar que o switch port, modo dessa interface, switch port, modo acesso, que ela vai ser uma interface que vai trabalhar no modo acesso. Depois que eu falei que ela é uma interface de modo acesso, eu vou falar que o switch port dela vai ser o access VLAN, então ele vai ter, nesse modo acesso, ele vai ter a VLAN de número 10. Pronto, acabei de configurar essa interface com a VLAN de número 10. E eu posso fazer o mesmo para a nossa próxima interface. Interface Ethernet 0/2, switch port. Ó, claro que a gente poderia fazer um script mais rápido aqui, né? Já deixar pronto, só mudar as interfaces, mas vamos fazer aqui na mão. Switch port mode access e o switch port access para VLAN, só que agora 20. E olha só, vamos fazer as verificações aqui que são muito importantes, tá? Vamos colocar esse cara aqui, ó, um pouquinho para cá e vamos analisar essa config aqui juntos. Olha só, vem aqui comigo. Se eu der o show interface Ethernet 0/2 switch port, a gente consegue visualizar que essa interface aqui, ó, ela está em modo estático, estático access, e ela está aqui no administrative mode static access. O que isso quer dizer? Que ela está habilitada e ela está uma interface como acesso. E ela não negocia o tronco, então ela não tem tronco aqui funcionando nessa interface. Se a gente olhar
A VLAN nativa dela é a VLAN nativa 1, mas a VLAN de acesso que nós acabamos de configurar é a VLAN 20 da nossa operação. Se eu olhar no meu Show VLAN Brief, nós temos aqui a interface FAST03 comercial na VLAN 10. A VLAN 20, a VLAN de operação, nós temos na interface Ethernet 0/2. O que está faltando aqui? Obviamente, nós configurarmos agora o nosso tronco, para que o switch 1 ele veja a interface Ethernet 1/0 como tronco para esse ambiente. Então eu vou entrar aqui no meu modo global, vou entrar na interface Ethernet 1/0 e por essa caixa específica, ela ser uma caixa mais antiga, que ela trabalha ainda com diversos tipos de encapsulamento para VLANs, eu preciso dizer que a nossa VLAN aqui, ela vai estar usando o protocolo que nós já falamos, que é o 802.1q. Agora, caixas mais antigas, ela tinha um padrão. Em vez de usar esse protocolo como padrão, ela usava um outro cara que era chamado de ISL. Isso aqui não usa mais, galera. Isso aqui é proprietário Cisco, era proprietário Cisco até então. A gente usa 802.1q. Só que como a caixa ela ainda é mais antiga, a gente tem que avisar para ela, falar assim, caixa, para de vacilar, não usa mais ISL, vai lá e usa 802.1q. Como que a gente faz isso? A gente faz isso dizendo aqui para a caixa o seguinte, que essa interface ela vai ser switch port, trunk, encapsulation, .1q. Então, você agora vai usar o encapsulamento via .1q. E depois disso eu tenho que falar para ela switch port mode trunk. E aí eu posso ainda falar outra coisa, que ela só vai permitir nesse switch port trunk, tá? Nesse switch port trunk, allowed as VLANs específicas, que aqui no caso vai ser a nossa VLAN 10 e a nossa VLAN 20. Então eu estou permitindo somente a VLAN 10 e 20. Lucas, e a nativa, meu Deus? Não afeta em nada. Porque a nativa, lembra que na hora que ele vai passar dentro do tronco, ele remove a VLAN e aí ele manda sem VLAN e quando chegar do outro lado, o que veio sem VLAN é porque está rodando na VLAN nativa e aí o próximo switch coloca a tag e trata isso como ele tem que tratar, beleza? Então, com isso aqui a gente finalizou a configuração na ótica do switch 1. Vamos agora olhar para o nosso switch 2, que a gente tem que fazer a mesma operação, galerinha. Nós vamos aqui, ó, entrar no modo global, vou criar a VLAN 10, vou falar que o nome dela vai ser comercial também, para ficar coerente. Vou criar agora aqui a VLAN 20, vou falar que o nome dela, name, né? Vai ser operação. Vou agora entrar na interface 0/3, interface Ethernet, né? 0/3. Vou falar que ela vai ter o switch port mode access. Vou falar que ela vai ter o switch port access na VLAN 10. E agora a gente vai fazer o mesmo processo para a interface 0/2. Faltou o Ethernet, né? Ethernet 0/2. Switch port mode access e switch port mode access é com 2 Cs. E o switch port access para VLAN 20. Feito isso, só resta a gente fazer a configuração no tronco. Vamos fazer na interface 1/0, interface Ethernet 1/0, oh meu Deus, 1/0, switch port trunk encapsulation, .1q, e o switch port mode trunk, e poderia também fazer o switch port trunk, switch port trunk allowed VLAN 10 e 20. Feito isso, olha só, a gente também consegue olhar
as interfaces que estão em tronco. Então, se eu der um show interface trunk, ele vai me mostrar o que está acontecendo na operação do tronco. E olha aqui para nós, a gente tem a porta 1/0, ela está com o tronco habilitado, ela está em mode on, ela está encapsulando, ela está em trunk, a VLAN nativa é a 1 e a gente tem que estar permitido as VLANs 10 e 20 dentro dessa interface. Mas percebam o que vai acontecer aqui agora. Nós vamos dar dois pings, primeiro saindo do PC3 para o PC7 e depois do PC4 para o PC8. Ó, PC3 para o PC7, já soltamos o ping aqui, e o PC4 para o PC8. Vamos soltar aqui, ó, o ping 20.20.20.8. PC4 para o PC8 e PC3 para o PC7. E aí a gente vai analisar no Wireshark o que aconteceu por trás das cortinas. Olha só, o primeiro tráfego que a gente fez do PC3 para o PC7 é esse aqui. Olha como já mudou a composição aqui do frame. No outro que nós estávamos analisando, nós não tínhamos nada. A gente tinha o 802.1q e depois a gente já tinha o Internet Protocol e a gente consegue provar. Tá lá em cima, ó. Ó, lá em cima, esse daqui foi o quadro que a gente monitorou. Ó, não tem 802.1q nesse quadro. Agora, olhando para esse novo teste que nós fizemos, deixa eu dar um stop aqui na nossa captura. Olhando para esse novo teste que nós fizemos, olha como está aqui essa informação, galera. Nós temos, dentro do 802.1q, várias informações que poderiam ser adicionadas ali, como, obviamente, o ID da nossa VLAN. Nesse caso, o ID 10. Mas também poderíamos adicionar aqui o que é conhecido como QoS, prioridade. Qual que é a prioridade desse tráfego para ser tratado no QoS? Isso daí eu explico numa próxima aula. Se quiser uma aula como essa, fala para mim aqui, ó, deixa um comentário, ensina QoS para a gente, Lucas. E aí eu trago para vocês aprofundamento no QoS. Mas o que vocês percebem é que esse tráfego foi gerado com a ID 10, passado pelo tronco. E se a gente olhar o segundo quadro, ele foi gerado com outro ID, o ID de número 20, que é essa representação binária que nós estamos vendo aqui nesse segundo quadro do PC4 para o PC8. O que isso está acontecendo por trás das cortinas? Nós acabamos de segmentar esse tráfego e você não tem mais agora o PC3 conseguindo enxergar de nenhuma maneira o PC4, mesmo que a gente colocar o mesmo IP para esses caras, e a gente pode provar, como a gente tinha feito no PC8, o PC7 conseguiu pingar o PC8 quando a gente colocou o mesmo IP, certo? Eu coloquei o mesmo IP aqui, ó, do PC7 no PC8, eles conseguiram se falar. Vamos fazer isso então. Vamos lá. No nosso PC8, agora eu vou trocar o IP dele. Vou voltar para o 10.10.10.8. Eles não conseguiram se falar, mas simplesmente porque a gente... eles conseguiram se falar. O PC7 pingou o PC8. Foi isso mesmo, né? Esse foi o teste que nós fizemos? Foi. Esse foi o teste que nós fizemos. Sim, eles conseguiam se falar porque eles ainda estavam na mesma VLAN, mesmo estando na mesma rede, eles estavam na mesma VLAN, então eles conseguiam se comunicar. Agora, olha só que interessante, nós acabamos de colocar, então o PC7 é o 10.10.10.7 e o PC8 é o 10.10.10.8. Esses caras vão conseguir se falar? Sim ou não? Não! Por quê? Porque o PC8 está na VLAN 20, esse cara está na VLAN 10 e quem faz a segmentação desse tráfego agora é as VLANs. A gente desceu uma camada, a gente está olhando isso em camada 2. Mesmo eles estando na mesma rede, se eles não pertencerem à mesma VLAN, não tem ninguém que vai fazer essa comunicação funcionar. E a gente pode testar isso vindo aqui no PC7 e dando o ping. Se eu pingar aqui para o 10.10.10.8, eu não consigo chegar nesse cara nunca. Nunca. Isso não vai funcionar. Se eu tentar aqui pingar ping 10.10.10.7, esse cara também não vai chegar lá. Se a gente olhar no switch 2
e a gente analisar a tabela CAN desse cara, se eu der aqui um Show MAC Address Table, olha só, por mais que ele conheça que nós temos esses dois MAC Address aqui, ó, que é o na 03 e o na 02, e se a gente olhar no PC8, qual que é o MAC dele? Show ARP, Show IP, ó, o MAC dele é o 68, o MAC dele é o 680A, o 680A ele está aqui, mas ele está na VLAN 20. Mesmo ele pertencendo à mesma rede desse outro carinha aqui, ó, que está na 03, tá? Na 03 a gente tem o 6809, que esse aqui é o nosso PC7, mas por estar na VLAN 10, esses caras nunca vão conseguir se falar, porque a gente criou uma segmentação em camada 2 no nosso equipamento. Tentei trazer uma aula rápida, objetiva, poderia ficar horas aqui discutindo e falando sobre VLANs com vocês, porque é um tema que realmente exige muito aprofundamento e pode ser super robusto essas configurações, principalmente se a gente entra no mundo de VXLAN. Deixa um comentário para mim, próximo tema, o que você gostaria de ver aqui no nosso canal no YouTube. Participa aqui, olha os links na descrição, porque tem informações importantes para poder ajudar cada um de vocês. E deixa um feedback, curte essa aula aqui, deixa um like, se inscreve no canal. Quero escutar você para a gente poder ajudar o seu desenvolvimento. Tamo junto, Lucas Palma fica por aqui. Um beijo do pai.